Bom, Isabela chegando. Chegamos na nossa. Bom dia, Isabela. Chegamos à nossa última aula. Terminamos o nosso curso, né? Hoje a aula é pequenininha, a aula de hoje. Na verdade, a aula passada de terça e essa aula de hoje, da outra vez eu acabei dando essas aulas juntas, né, Tatiele? Dessa vez, bom dia, Tatiele, vai chegando. Dessa vez eu dividi, porque teve uma semana a mais, eu dividi em dois pedaços. Deixa eu colocar aqui a aula. Bom dia. Só 4 páginas, a aula de hoje é bem pequenininha mesmo. Gabriela chegando. Ler o conteúdo da aula de hoje? A sessão 16.9? Beleza, ok. Que beleza, né? Pequenininha a aula, não dá preguiça de ler, não, né? Antes de. Rapidão, né? O que acharam do curso? Foi tranquilo o curso? Denivaldo gostou, Isabela também falou que foi tranquilo. Que ótimo que Gabriela também gostou. Yuri também. Que bom que. Ó, para vocês verem a participação agora no final, né? 3, 6, 8. Tem 8 alunos. No início do curso tinha bem mais gente. Tatiele falou tranquilo. Oh, que bom que vocês acharam o curso. O curso não é difícil, né? Pegando o fio, não deixando perder o fio da meada, digamos, né? Porque todo o procedimento que a gente vê no curso de cálculo 3, não sei se vocês perceberam, o modus operandi é sempre pegar o micro, ou seja, você quer analisar uma coisa macro, uma coisa grande. Aí o que você faz? Você pega aquilo ali e faz um pedacinho e depois soma. Então, tudo o modus operandi de cálculo 3 é esse, né? Ou seja, partição, soma de rima, isso vale para integração dupla, vale para integração tripla, depois vale para integral de linha de campos de função escalar, depois para integral de linha de campos vetoriais, depois para integral de superfície, né? Vale para tudo, para as generalizações que a gente fez. Então, vamos começar? Acho que não vai vir muito mais alunos do que nessa última aula. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa Valdomiro, data. Oi, Gabriela. desculpa te interromper, é que antes de começar eu queria pedir para você resolver a questão 18 em vídeo, né? Da 16.8, porque eu não consegui fazer ela, não. Deixa eu anotar aqui. E aí eu fiz o diário de bordo, né? Só que eu ainda não tinha chegado nessa questão. Aí eu fui tentar fazer ela ontem, só que eu não consegui, não. 18.8. 16.8 vai falar do Teorema de Stokes, né? Isso, essa mesmo. É a última questão que você tinha pedido. Uhum. Obrigada. Olha o tanto que tem para fazer aí, ó. Questão 18. Deixa eu ver se alguém já pediu ela. 18. Da sessão só Dernivaldo que tinha pedido a 5 dessa sessão 16.8. Questão 18, né? Isso. Sessão 16.8. Gabriela. Se puder, faz a 2 também.
Eu não sei se vai dar tempo. Se não der tempo, fica pro diário de bordo, não. Fica para aquela aula de dúvida que a gente faz antes da prova. Eu não sei, acho que no planejamento, acho que tem uma aula de dúvida, ou não. Não lembro, tem que olhar no planejamento, mas geralmente tem uma aula de exercício antes da prova. Questão 2 da sessão. Eu vou tentar fazer até lá. Se não conseguir, fica para aula, fica por fora, a gente marca alguma aula para poder resolver, se não der tempo, porque são bastantes questões. Lohane, você já tinha pedido um CAD aqui, hein, Lohane? Tá com dificuldade. Da sessão 16.8. Tranquilo? Podemos ir? Deixa eu salvar aqui. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Que eu tinha falado para vocês, essa data aqui está errada, né? Hoje é 2 de setembro. Então, vamos falar do teorema da divergência hoje. Vocês vão encontrar isso aqui na seção... Deixa eu tentar tirar essa linha daqui. A última sessão, na verdade, do livro, né? 16.9. Bom, o que se trata o teorema do divergente, né? Ou teorema de Gauss, que a gente vai ter ele aqui logo aqui, já de cara. Eu gostaria de fazer uma generalização. E que generalização é essa? Vocês lembram que o teorema de Stokes, por exemplo, você relaciona o quê? Primeiro, vamos voltar no teorema de Green. Vamos fazer um feedback aqui. O que aconteceu com o teorema de Green? O teorema de Green, eu tinha uma curva orientada positivamente, sentido anti-horário. Essa curva fechada delimitava uma região D, e aí a integral dessa curva, a integral de linha, né, de P dx mais Q dy, o teorema de Green falava que isso aqui era igual a integral dupla sobre D de dp dy menos dq dx dA. Esse era o teorema de Green. Aí depois a gente viu as versões vetoriais do teorema de Green, onde a gente poderia escrever esse camarada aqui utilizando o rotacional e também utilizando o divergente do campo, né? Depois que a gente estudou o rotacional e o divergente. Observe que esse rotacional aqui, ele é um vetor, então a gente tinha que pegar a direção normal, né? A direção K, né? Que era... a gente considerava a componente normal para fazer isso aqui. Então, esse era o teorema de Green. Aí depois, lá na seção 16.8, anterior a essa, a gente falou do teorema da divergente. O que era o teorema da divergente? Antes de falar da 16.8, que é o teorema de Stokes, a gente definiu, falamos de parametrização qualquer para a superfície, para poder definir integral de superfície. A gente definiu integral de superfície, né? De funções desse tipo aqui, ó. Definimos as integrais de superfície, onde essa integral ela é definida sobre uma superfície. Por que isso? Porque agora a gente tinha uma superfície S, e a gente tinha a fronteira dessa superfície agora era uma curva no espaço, então a gente poderia relacionar a integral de linha do mesmo jeito que a gente fez, né? A integral de linha de f dr, a gente poderia relacionar, que era a integral de linha, né? Parecida com essa aqui, a gente poderia relacionar isso aqui com a integral de superfície do rotacional na direção normal. Então, esse foi o teorema de Stokes da seção 16.8. Agora, por último, a gente gostaria de fazer mais uma generalização. Então, ao invés de pegar essa componente, essa aqui era a componente tangencial, vocês lembram que tinha uma curva aqui, esse dr aqui, na verdade, era a componente tangencial. Aí, mas nós pegamos uma das formas vetoriais do teorema de Green, a gente pegava a componente normal. Quando a gente pegava essa componente normal, a integral de linha, né, utilizando essa componente normal, tá vendo que aqui eu estou usando um ds, esse S minúsculo, para falar que é o comprimento de arco na direção normal. Eu gostaria, essa aqui foi exatamente essa possibilidade, né, utilizar o teorema de Green utilizando essa forma vetorial aqui, ó,
que era utilizar a componente normal, eu gostaria de estender isso aqui para uma coisa desse tipo, ó. Ou seja, eu gostaria de sair desse mundo aqui do teorema de Green, ou seja, essa aqui eu estou no teorema de Green, tá vendo? Eu estou com a componente normal do teorema de Green, e aí eu gostaria de, ao invés de pegar essa curva aqui, ó, que limita essa região D, eu gostaria de pegar o quê? Pegar uma superfície, tá vendo? Daqui eu vim para cá, e ao invés de ser a região D, essa superfície aqui delimitar o quê? Delimitar alguma coisa no espaço, uma região sólida. Então vamos pensar uma região sólida mais simples possível, parecido com uma bola de futebol. Então esse aqui é o E. Então o que seria a superfície? A superfície seria a casca, né, da bola de futebol, e o E seria o interior. Então o objetivo do teorema da divergência ou teorema de Gauss, que a gente vai ver, seria o quê? Seria tentar fazer essa extensão, ou seja, sair dessa integral aqui, ó, da curva que limita a região D, utilizando essa forma vetorial, né? Essa forma, só lembrando isso aqui, essa aqui é uma forma vetorial, está escrito aqui, né? Uma forma vetorial, a versão vetorial do teorema de Green, tá vendo? É que considerava a componente normal, então eu quero sair desse mundo e chegar nesse outro mundo aqui, ó. Ou seja, ao invés de pegar a curva que delimita D, eu vou pegar a superfície que delimita o sólido. Ok? Então, tá vendo? SS aqui vai ser a fronteira, a superfície fronteira do sólido. Então, só que agora eu vou precisar de algumas hipóteses, né, para esse campo e tal. O que eu vou precisar para poder orientação de superfície e tal, para poder valer o teorema. Então, vamos lá. O teorema do divergente, ou o teorema de Gauss, eu vou precisar das seguintes hipóteses. Eu vou pegar uma região sólida, simples. Então, sempre pense nessa região como sendo algo parecido com isso aqui, ó. Ela é uma região sólida simples. S é a casca, né? Ou seja, a fronteira dessa região sólida que eu estou chamando de E. Ela é orientada positivamente, isto é, para fora. Aqui está faltando alguma coisa. É o vetor normal. Acho que ficaria melhor colocar o vetor normal com orientação para fora, ou seja, o vetor normal estaria apontando para fora da superfície, né? Isto é, para orientar positivamente a superfície aqui, significa que o vetor normal está apontando para fora. Agora, isso aqui eu falei das hipóteses da minha região de integração. Agora vamos falar do campo. Vou pegar um campo vetorial F, cujas funções componentes, logicamente, o campo ele vai ter aquela cara, né? P, Q, R, é um campo em R3, ele vai ter P na direção I, Q na direção J, ou seja, que são os campos escalares. Então, essas funções componentes, P, Q e R, elas têm a derivadas parciais contínua na região aberta que contém a E. Então, a integral de superfície da componente normal, tá vendo? Ela é exatamente igual à integral tripla do divergente. Ou seja, a que tá vendo aqui é dv, porque é uma integral tripla. Vocês lembram que o divergente dá um campo escalar. Porque o divergente, na verdade, quem que é o divergente de um campo? É o produto interno desse operador diferencial vetorial pelo campo. Então, você vai pegar esse camarada aqui, ó, que é o operador, e vai fazer o produto interno com o campo P, Q e R. Então, você vai pegar o quê? A derivada parcial de P em relação a X, mais a derivada de Q em relação a Y, mais a derivada de R em relação a Z. Ou seja, isso aqui produzir um campo escalar. Então, isso aqui é como se fosse uma integral tripla de uma f de x, y, z, dv. Lá quando a gente estava estudando na 15.7. Lá quando a gente definiu. Beleza? Então, essa aqui é uma integral tripla sobre E. E essa integral aqui é uma integral de superfície. Ou seja, você tem a superfície, você vai ter a parametrização, você vai ter esse vetor normal. Geralmente, a parametrização aqui você vai considerar o V. O vetor normal aqui, vocês consideram o RU cartesiano RV. Tá vendo? DS. E aí, faz a conta de integral de superfície que a gente aprendeu lá na 16. Ponto quanto? Ponto 6, 16.6, se não me engano, 16.6. Beleza? Então, essa é a extensão natural que a gente queria fazer, ou seja, sair dessa forma vetorial do teorema de Green e ir para essa fórmula aqui do teorema da divergência. Então, é a extensão natural que a gente faz
sobre essas hipóteses. Tranquilo o teorema? O Yuri está tranquilo. O restante está tranquilo também, gente? Ternivaldo, Isabela, Lohane. Beleza, então. Bom, logicamente eu não fiz a demonstração desse teorema, mas você pode encontrar lá no livro do Stuart, quando fala para regiões sólidas simples, tem a demonstração dele lá. O que vocês têm que guardar desse teorema, né? Qual que é o significado desse teorema da divergência? Então ele fala que sobre as condições dadas, ou seja, todas as hipóteses para superfície orientada, positiva, o campo ter derivadas parciais contínuas das funções escalares e tal, o fluxo de f através da fronteira de E, tá vendo? Que essa aqui lembra que a gente definiu isso aqui como sendo a integral do fluxo? Ele é igual à integral tripla da divergência do campo sobre o sólido E. Então, no fundo, o que essa frase aqui está dizendo é explicando essa igualdade dessas duas integrais, ou seja, como que a integral de superfície, que é chamada integral do fluxo na direção normal, apontando para fora da superfície, que a gente aprendeu aqui na 16.6, como que se relaciona com a integral tripla da divergência do campo. A divergência do campo é exatamente essa expressão aqui, tá vendo? Então, isso é o que quero que vocês fiquem de significado desse teorema. Então, vamos lá, eu fiz um exemplo só. Lógico que se fazer um exemplo, você faz outros, né? Mas vamos ver aqui para esse caso aqui, como que a gente vai calcular essa integral de superfície. Tá vendo? Eu pedi para calcular essa integral de superfície, onde o campo é dado dessa maneira, tá vendo? Entendeu? É a equação do campo. E a superfície é essa coisa que parecendo com aqueles meio que aqueles lugares que guarda salgado, né, de boteco, só que ele tá meio rampado aqui de um lado, por quê? Porque desse lado aqui, ó, estufa que chama aqui lá, né, se tivesse pegado alguma coisa reta aqui, né, aí ficaria a estufa bonitinha, porque eu tenho um cilindro parabólico que faz essa parte aqui, o cilindro parabólico, tá vendo? Z igual a 1 menos x ao quadrado. Eu tenho aqui o fundo aqui tampando, que é exatamente o y igual a zero. E eu tenho essa rampa aqui, ó, que é dado por esse plano. Então, eu tenho essa fronteira e eu poderia calcular a integral de superfície. Porque como é que eu faria para a integral de superfície? Eu teria que calcular o S1, o S2, o S3 aqui no chão e o S4 aqui, essa outra. Concorda que eu teria 4 superfícies? Eu teria esse lado de cá, o S3, o S2, que seria essa calha, né? E o chão aqui, né? Então, eu teria que calcular os vetores normais, né? Fazer a parametrização R1 de UV, o R2, que parametriza a segunda, o R3, que parametriza a terceira superfície, o R4, que parametriza a quarta superfície. Como ela só tem a fronteira em comum entre elas, você poderia fazer integral de superfície, seria integral da soma, ou seja, daria uma continha grande. Não vou mentir para vocês, não, que daria uma continha grande, mas chegaria no mesmo resultado. Mas, para calcular essa integral, eu posso utilizar o teorema da divergência e talvez essa integral tripla aqui seja mais fácil de ser calculada. Vamos ver como é que ficaria a integral tripla? Primeiro eu vou calcular o divergente, porque eu vou calcular a integral tripla do divergente. Vai que o divergente dá uma primitiva ruim de ser calculada, né? Então, ó, vamos calcular o divergente. O divergente é o produto interno desse operador com o campo. Então, eu vou derivar o P em relação a x, derivar o Q em relação a y e derivar o R em relação a z. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar y, né? A derivada disso aqui em relação a x, a derivada disso aqui em relação a y. Ó, isso aqui é constante, então a derivada é zero, a derivada disso aqui dá 2y, e a derivada disso aqui em relação a z é zero, né? Porque aqui só depende de xy. Então, o resultado deu 3y. Então, deu uma coisa facinha mesmo de ser integrada. Vamos dar uma limpada aqui para a gente ver os limites de integração. Bom, quem são os limites de integração? O que você pode pensar aqui? Eu coloquei a região do tipo 3,
que é a região do tipo 3? A região do tipo 3 é considerar o x variando de uma constante até outra, tá vendo? O z, ele varia do chão até bater aqui, ó. O z, ele varia do zero aqui, ó, até bater no 1 menos x quadrado. E o y, ele sai daqui e bate aqui, ó. Ele sai aqui do y igual a zero, né? E bate até exatamente nesse plano aqui, ó. Então, esses são os limites de integração que eu preciso para essa região. Então, como é que ficaria a minha conta? Então, de acordo com o teorema da divergência, eu posso fazer o seguinte, ou seja, isso aqui é igual a isso aqui é o teorema da divergência. Eu calculei esse camarada aqui, deu 3y, né? Aí o 3 pode sair para fora. O x varia de menos 1 até 1, que é a integral de fora aqui. O y, o z, varia de 0 até 1 menos x ao quadrado. E, por último, o y, né? O y varia de 0 até, tá vendo a integral de dentro aqui? O y varia de 0 até 2 menos z. Então, a integral simples de fazer a conta, tá vendo aqui a primitiva de y ao quadrado sobre 2, substitui 2 menos z no lugar do y, substitui o zero, não vai ajudar nada, esse 2 pode sair para fora da integral, tá vendo? Tirei para fora aqui, mantive aqui, vou colocar 2 menos z no lugar do y, então vai ficar o quadrado do primeiro, menos do... Se você quiser desenvolver, pode, né? Mas aqui acho que é melhor nem desenvolver. Qual que é a primitiva aqui em relação a z? Você pega 2 menos z e eleva ao cubo e divide por 3. Só que aí, quando você derivar, esse 3 vai cair, vai cortar com esse, vai sobrar o 2 que eu tenho. E a derivada da de dentro aqui é menos 1. Então, por isso que eu coloquei esse sinal de menos aqui, ó, porque a derivada de dentro é menos 1, aí menos com menos dá mais, porque o que eu tenho aqui é mais, beleza? E aí substitui o zero. Se você não souber fazer de jeito, não tem problema. Pode fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Dá um polinômio, é fácil de resolver também, Z. Agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar, no lugar desse Z aqui, eu vou colocar 1 menos x ao quadrado. Então vai ficar 2 menos 1 menos x ao quadrado. Então esse 2 com esse 1 aqui dá para poder... Sobra esse 1 aqui, né? Menos com menos deu mais, tá vendo? X ao quadrado ao cubo menos 8, né? Menos 8. Por que menos 8? Marcos Vinícius chegando. Por que menos 8, né? Porque o que acontece? Você pegou e substituiu o zero. Quando você substitui o zero no lugar do z... Ah, tá. Esse 3 aqui eu tirei para fora, tá vendo? Cortei com esse. Esse menos também eu tirei para fora, então por isso ficou menos meio aqui. Por que é o menos 8? O menos 8, quando você coloca zero no lugar do z, vai ficar 2 ao cubo, tá vendo? Então, por isso que tem esse menos 8 aqui, é substituindo o zero, você tem que substituir o 1 menos x ao quadrado e depois substituir o zero. Então, menos 8. Só que aí você poderia, ficou uma coisa meio chata essa conta aqui, né? Você poderia fazer ao cubo, você poderia fazer ele vezes ele 3 vezes. Mas só que se observar bem essa função aqui, ela é par. Por que ela é par? Eu fiz essa conta aqui na frente, né? Porque se uma função é par e a integral é num intervalo simétrico, você pode fazer 2 vezes, tá vendo? 2 vezes, aí eu multipliquei por 2 isso aqui, ó. Então, 2 vezes meio, então por isso que deu 1, né? Então, fiquei de 0 até 1, para ficar melhor para substituir os intervalos de integração. Aí eu fiz a conta aqui, né? Ele vezes ele 3 vezes. O que mais que eu fiz? Juntei os números, né? Deu esse menos 7 aqui. E aí calculei a primitiva normal aqui. Substituí o 1, substituí o 0 não precisa, porque aqui tem x em todo mundo, tá vendo? Então substituí o 0 não precisa. E fiz a conta e encontrei o resultado. Ou seja, bem melhor do que fazer sobre S1, depois mais S2, mais S3, mais S4, fazer 4 parametrização, por mais que ali as parametrizações era simples, mas só que a conta ia ficar ia ficar bem maior do que essas, que nós fizemos em 5 linhas, tá vendo? Então, pode ser que a gente ia demorar bem mais tempo para poder fazer utilizando a integral de superfície
E aí, ao invés a gente utilizou a integral tripla e achamos o resultado. Dúvida? Tranquilo, né? Ótimo. Então, na verdade, nós terminamos o curso. Só mostrar para vocês as implicações que a gente teve, né? Até agora não. Ah, tá. Mas é tranquilo, viu, Marcos? É bem tranquilo a aula de hoje, a aula é pequenininha também, dá para assistir. Aqui um resumo para mostrar para vocês o que aconteceu com o curso de cálculo 3, né? As extensões que a gente fez, passando por todos os teoremas. Então, logicamente, tudo começa aqui, né, no curso de cálculo 1. Ou seja, no curso de cálculo 1, você tem o teorema fundamental do cálculo, tá vendo? O teorema fundamental do cálculo, você integra sobre um intervalo, que é o primeiro contato que vocês têm de integração, é integrando sobre o intervalo AB. Então, a integral aqui é o teorema fundamental, uma das versões do teorema fundamental do cálculo, né? Que fala que a integral da derivada é igual à própria função, né? Ou seja, o f de x variando de a até b. Ou seja, é da variação total. Então, esse é o teorema fundamental do cálculo. Bom, não satisfeito com isso, logicamente a gente vai do curso, né? A teoria vai evoluindo e a gente vai chegando no que a gente chegou aqui no curso de cálculo 3. Mas, logicamente, para chegar aqui no curso de cálculo 3, a gente teve que passar para o curso de cálculo 2, porque a gente teve que aprender função de mais de uma variável. Porque até aqui nesse contexto, as minhas funções no curso de cálculo 1 só tinham uma variável real. No curso de cálculo 2, a gente viu, a partir do capítulo 14 lá do livro Stuart, a gente viu que a gente poderia definir função com mais de uma variável, poderia derivar, tinha a regra da cadeia, tinha todas as propriedades, achava máximo, achava mínimo, isso para função de mais de uma variável, né? Tinha limite, tinha continuidade e tal. Só que o curso de cálculo 2, ele vai só até a 14.8, que é Lagrange, ou seja, maximizar a função, ela não entra na parte de integração dupla, que é o que a gente começa o curso de cálculo 3. Então, generalizando isso aqui, ó, o que a gente pensou, né, depois que passou pelo curso de cálculo 2? Generalizando isso aqui, a gente poderia falar do teorema fundamental das integrais de linha. Ao invés de integrar num intervalo, a gente poderia integrar sobre uma curva. Essa curva, ela estando no plano ou no espaço, né? Tem as duas possibilidades. Então, o teorema fundamental das integrais de linha, ela é bem parecida com o teorema fundamental do cálculo, tá vendo? Quem faz o papel da derivada é o gradiente, tá vendo? Então, isso aqui, no caso, o campo é conservativo, quando você tinha um campo que era dado através da função potencial. Nesse caso aqui, só depende dos valores finais e o valor final, ou seja, não como você sai desse ponto e chega nesse, ou seja, a curva que ela, quando é conservativa, não depende, né? Depende só do ponto final e do ponto inicial. Então, é só para mostrar para vocês um link que a gente tem do teorema fundamental das integrais de linha para o teorema fundamental do cálculo. Aí, além disso, como que a gente linka essa integral de linha com a integral dupla? Então, aqui aparece o teorema de Green, que tem o quê? Tem uma curva que limita uma orientada positivamente, ou seja, quem anda aqui a região delimitada fica à esquerda. Então, aqui, eu acho que na aula de hoje, acho que eu troquei esse camarada aqui de lugar com esse aqui, vocês consideram aí. Então, no teorema de Green, vai o quê? Vai relacionar uma integral de linha com a integral dupla, né? Da região delimitada por essa curva. Tá. Então, esse é o teorema de Green, que a gente viu que tem outras versões vetoriais dele, que inclusive chega no teorema de Stokes. Ou seja, um dos filhos desse teorema de Green aqui, né, que é as versões vetoriais, que envolve o rotacional e o divergente, vai gerar esses dois camaradas aqui, ó. Vai gerar esse e vai gerar esse. Ou seja, o divergente a gente utilizou na aula de hoje para poder falar disso, e o rotacional a gente utilizou na aula passada para falar do teorema de Stokes. Então, qual que é a expansão natural? Ao invés de pegar uma curva no plano, a gente vai pegar uma curva agora no espaço
que é a fronteira de uma superfície, já que a gente estudou integral de superfície já, essa superfície é orientada com vetor normal apontando para cima, então essa integral de linha vai ser igual à integral de superfície aqui do rotacional na direção normal. E por último, na aula de hoje, a gente viu como relaciona essa integral de superfície, que faria o papel dessa, com quem? Com uma integral tripla, que é exatamente a integral que dá sentido, o nome de falar do fluxo, né? O que seria o fluxo? Ele relaciona o quê? O fluxo que sai através dessa fronteira S com a integral tripla da divergência do campo na região de integração, no volume de integração, né? E que é delimitado por essa superfície. Então, essas são as ramificações do curso de cálculo 3, que eu espero que vocês tenham aproveitado o texto. Logicamente, tem hora que não, a gente escreve algumas coisas para poder tentar simplificar o que o Sturt escreveu, né? Mas o importante de tudo, acho que está aqui, né? O importante é que vocês tenham feito os exercícios, né? E aprendido os conceitos, beleza? Se vocês tiverem feito as listas, entendido belezinha, então significa que o curso foi válido. Tranquilo? Não sei se a gente vai se encontrar novamente. Não sei se todo mundo já fez a equação diferencial. Se não fez, a gente vai encontrar mais uma vez aí. Se não, a gente possivelmente não vou pegar nenhuma disciplina mais no decorrer do curso de vocês. Mas se não fez equação diferencial, a gente se encontra ainda em equação diferencial, que seria a próxima aqui, né? Aí quem já fez, aí não vai ter próxima, né? É até aqui mesmo. Só vamos encontrar nos corredores, se Deus quiser, né? A gente voltar para o campus, aí a gente encontra nos corredores, né? Mas não em sala de aula. Dúvidas da aula de hoje? Não, né? Tranquilo, então. Isso. Daqui 2 semanas a gente começa a equação diferencial. 2 semanas? Deixa eu ver. Lá para o dia 20 de setembro. Tem essa semana, isso, exatamente. Tem essa semana que vem, que vai ser a semana de prova, né? Que é a última semana do semestre, seria a semana 14. E depois vai ter a semana 15, né? Que é a semana de prova final na segunda e terça. Depois vai ter 3 dias de férias, né? Que é quarta, quinta e sexta. E depois, na outra semana, aí começa a equação diferencial. As aulas de equação diferencial, eu acho que vai estar terça e quinta. Mesmo jeito de cálculo 3, às 11 da manhã. Eu acredito que teve uma reunião recentemente, Marcos, eles falaram a respeito disso, mas só que eu acho que os cursos ainda não decidiram quais são as disciplinas que vão voltar presencialmente, não. Eu acredito que vão ser aquelas que dependem exclusivamente de laboratório. As minhas, por exemplo, vão continuar online. Eu vou trabalhar cálculo numérico e equações diferenciais a partir de setembro, né? De setembro a dezembro. Os próximos 3 meses, né? Não falou se dia 20 de setembro, acho que deixa eu ver se é 20 de setembro. Eu acho que começa dia 20 de setembro, tá vendo? 20 de setembro. Aqui fica melhor para ver. 20 de setembro aqui a gente vai começar, tá vendo? 20 de setembro aqui começa presencial e nós vamos até dia 21, eu acho. Até aqui, né? 21 de dezembro. Então vai ser o quê? Vai ser essa semana, aqui do dia 21, uma semana, 2 semanas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas, né? 13 semanas e um pedacinho. Então vai ser o mesmo tempo que a gente viu agora no curso, né?
Vai ser essa janela. Beleza, aí eu vou tentar fazer as questões, se não der tempo, aí fica para... Deixa eu ver se tem aula aqui do... Deixa eu ver se tem aula, olhar no cronograma aqui, eu já esqueci se tem aula de dúvida. Eu acho que tem uma aula de exercício. Semana 14, dia 8. Dia 8/9. 8 vai dar na quarta-feira. A aula de dúvida está marcada para quarta-feira, de manhã. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser comparecer, eu vou estar disponível nesse horário aqui, ó, dia 8, depois do feriado, né? Ou seja, o feriado é 7, na terça. Eu já terminei as aulas de... Na verdade, os meninos de cálculo de várias variáveis, na verdade, eles vão fazer a prova no dia 6, na segunda. Então, aqui já não tem aula. Eu teria aula na quarta com eles, né? Então, não vou ter aula. Então, tem essa aula de dúvida aqui. Se alguém quiser, aqui está o link, né? Para essa aula de dúvida. E a prova nossa é na manhã da quinta-feira. Seria no horário de aula, só que estendido. Começa 9 da manhã e vai até 12:30. Não sei, viu, Amanda? Eu acho que não. Eu acho que não. Não lembro de ter feito... De cabeça, assim, é impossível lembrar, mas tem que dar uma procurada lá. Eu fiz alguns gabaritos de provas e coloquei lá, mas eu não lembro se da prova 3, de cálculo 3, se tem, se é um dos gabaritos que estão disponíveis lá. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem pelo menos o arquivo. O Marcos falou que tem. 2020, cálculo 3, provas. Deixa eu ver, provas. Gabarito, eu acho que tem mesmo. Gabarito da prova 3. Aqui ele aqui, né? Opa. Aí, o Marcos até encontrou já. Ah, então tá ótimo. Tranquilo? Podemos ir? Tudo certo, Walter. Beleza, então, Isabela. Bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Até... A gente vai conversando. Tem mais um diário de bordo, né, para essa semana. E aí, tem mais Satié. E aí a gente vai conversando até semana que vem. Tem a aula de dúvida na quarta-feira e a nossa prova na quinta. Fiquem com Deus. Até mais para todo mundo. Bom Beleza, dia, Gabriel. obrigada, professor. Até mais. De nada. Até mais, Isabela, Dernivaldo, Yuri, Amanda.